Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos agora no capítulo 15, Saúde. Nós vimos anteriormente berço, família, filhos, corpo, e agora nós vamos ver o saúde, dentro dessa sequência de pérolas de luz que o Emmanuel nos traz, mostrando-nos uma oportunidade de entendermos melhor a nós mesmos e como devemos nos portar para que termos uma melhor saúde e uma melhor forma de interagirmos e interarmos-nos perante a vida. A saúde é, assim, como a posição de uma resistência que denuncia as condições do morador, uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. O nosso corpo físico, como nós vimos, é resultado do nosso espírito. Então, nós, como almas encarnadas, como espíritos encarnados, então somos uma alma. A diferença entre alma e corpo e espírito o espírito está livre do corpo físico. Ele está com plena acessibilidade à sua consciência, às suas informações, dentro daquilo que ele dá conta, dentro daquilo que ele tem condições, como espírito livre do corpo físico. E a alma é um espírito que está preso ao corpo físico. Então tem as limitações inerentes ao corpo físico. Nós vamos reagir e interagir uns com os outros movidos por um conjunto de fatores que é o nosso corpo físico, o nosso espírito ligado a esse corpo físico. Então é a nossa alma. Nós teremos limitações, nós teremos possibilidade de fazer o bem ou às vezes impossibilitado até de entender o que estamos fazendo aqui. Como nos casos das doenças mentais, em que as pessoas ficam obliteradas da faculdade de pensar dentro daquela lógica que nós estamos acostumados a ver. Portanto, o espírito é aquele senhor da residência que estará mostrando se ele cuida dele com zelo ou com desleixo. E aí reflete nossa saúde. Mas muitas das vezes o espírito quer cuidar muito bem do corpo, mas o compromisso de resgatar o passado o deixa comprometido. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima. E de quantos celeiras associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então, para termos saúde, nós temos que ter uma consciência tranquila, porque se a nossa mente estiver perturbada pelos conflitos íntimos do passado, ela vai simplesmente colocar essas forças desvairadas, principalmente associadas aos nossos arrependimentos, aos nossos conflitos, e as ondas de pesar. E isso se associará às ondas de pesar das vítimas e daqueles que se comprazem em sintonizar com essas vítimas. Portanto, quanto mais você puder fazer o bem, mais você puder realizar no bem, melhor é para você. Essas realizações, instaurando do mal, quando se instaura a desarmonia de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação, trazendo danos, trazendo consequências muito desagradáveis. Mas, em contrapartida, quando nós fazemos o bem, trabalhamos pelo bem, mesmo tendo um passado comprometedor, começamos a conquistar um futuro mais radiante de luz, mais radiante de esperança e de paz. É isso que precisamos fazer para instrumentarmos-nos para as realizações do bem, para as realizações do Espírito imortal. Todos nós caminhamos na Terra para as realizações sublimes da alma, para as realizações sublimes do Espírito. Mas somos também joguetes, às vezes, do mal, se não soubermos ser vigilantes o bastante. Então, que sejamos vigilantes, que sejamos construtores de um mundo mais realizador, construtores de um mundo melhor. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes provocando lesões funcionais diversas. Então, as faltas cometidas, as desarmonias da alma, vão criar vibrações e vão atrair também as vibrações das nossas vítimas e daqueles que sintonizam com elas,
provocando lesões funcionais diversas. E aí é que vem as consequências dos nossos atos. Da mesma forma que determinadas substâncias, se ingeridas, provocarão dores em você, provocarão sofrimentos, provocarão determinados patamares de angústia e dor. E hoje a gente conversa com as pessoas, um fala assim, eu não posso comer trigo, o outro não posso tomar leite, o outro fala, eu não posso tomar sorvete, o outro não posso tomar refrigerante. Cada um de nós apresentamos uma limitação, até mesmo alimentar. Pelos mais variados motivos, pelos mais variados níveis de intoxicação interna, íntima, que aquelas substâncias fazem com que aquilo agrave. Sejamos também vigilantes. Talvez as suas dores físicas sejam devido a alguma coisa nociva que você ingere. E aí, você tem que evitar a ingestão dessa substância. Por outro lado, se você souber se conservar bem, vigiar sua alimentação, mas não vigiar sua mente e suas atitudes, a sua fala e as suas ações, e principalmente os seus sentimentos, também você cairá em processos de degradação do seu corpo físico. Porque se você intoxica sua alma de vibrações deletérias, que repercutem, segundo a sua predisposição kármica e a qualidade daqueles sentimentos, na sua estrutura física, causando a dor e o sofrimento. Mas a Terra nos oferece recursos de corrigir a nossa mente. E o principal delas, a meditação, a oração, o trabalho na caridade, o estudo do Evangelho, que vai fazer com que a gente se fortaleça para o bem e adquira valores para a alma. Logicamente que não podemos ser ingênuos de achar que só isso vai resolver, porque senão todo mundo ficaria santinho anjo curado. Existem as limitações impostas pelo nosso próprio karma, mas existe também a possibilidade da ajuda das terapias naturais que desintoxicam a sua estrutura perispiritual, como a homeopatia e os florais. Mas você tem que saber usar ou conhecer quem sabe usá-lo, para melhor te auxiliar, para melhor te ajudar. Se você não tiver com a consciência ocupada, você não vai atrair um bom terapeuta. Portanto, todos nós estamos aqui para construirmos o nosso mundo íntimo nas bases sacrossantas do amor e da paz. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos da defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Nós fizemos um estudo sobre o bióforo, sobre larvas psíquicas. No livro Os Mensageiros, André Luiz fala das larvas psíquicas. No livro Plenitude, Joana de Ângeles nos fala sobre os vírus emocionais. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala dos bióforos. E Hahnemann provou para nós que as doenças são consequências das nossas ações físico-mento-emocionais, principalmente mento-emocionais. Mais tarde, Eduard Bach descobre os florais, a sutileza das flores, diluídas, tratando as nossas almas de mazelas incontáveis. Portanto, ao olharmos para dentro de nós mesmos, precisamos entender que somos almas, presas a um corpo físico, que trazemos do passado vícios e virtudes, e herdamos um corpo segundo aquilo que nossos pais puderam nos oferecer. Dessa simbiose, nós criamos uma quantidade de corpos e mentes da família, da geração, daquilo que nós herdamos geneticamente do nosso pai, da nossa mãe, daquelas energias emanadas no processo de gestação, que o processo de gestação, se ele tiver intercalado por intercorrências dolorosas, o espírito recebe essas cargas e acaba sofrendo as consequências dessas cargas. Então, nesse processo evolutivo nosso, nós precisamos entender que temos 1001 recursos para nos aperfeiçoarmos. Mas as leis divinas têm 1002 recursos de nos chamar à ordem, nos chamar ao caminho da reparação das nossas faltas passadas.
Portanto, não adianta eu achar uma saída milagrosa se eu não me modificar intimamente. E se simplesmente modificar-me intimamente, talvez o meu espírito não tenha força suficiente de ajudar na purificação do meu corpo físico. Portanto, nós temos os remédios na Terra que nos ajudam. Nós temos a psicologia que nos dá um norte para melhor nos entendermos. E temos a homeopatia que vem desintoxicar o nosso perispírito com a energia das substâncias naturais que nos são indicadas por quem sabe indicar. E aí, nós podemos vencer a cólera, vencer o desespero, aprender a nos educar, aprender a fazer o bem com mais facilidade, a termos mais resistência para o trabalho, mais condições para o estudo. Então, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança são sintomas naturais de vários remédios da homeopatia. Principalmente ali tem o Nusvômica e Peca e Nusvômica e Peca e o Staphysagria. Principalmente desses 3 remédios. Criando zonas mórbidas e particular a cada organismo, a cada pessoa. Porque esses sentimentos em João é de um jeito, em José é de outro, em Maria é de outro, em Josefina vai ser de outro. Porque nós somos individualidades psíquicas. Temos várias outras toxinas que impulsionam o nosso modo de ser. A nossa necessidade de se tratar. A nossa necessidade de nos aperfeiçoar. Impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-lhe a leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Para cada sentimento daquele ali tem um órgão que vai responder. Para cada sentimento que a gente cria no dia a dia, tem um órgão que vai responder. Estejamos atentos. Para nos aperfeiçoar, para nos melhorarmos e para construirmos as bases sólidas do amor e da paz. Que essas bases sólidas nos impulsionem, nos dê resistência para colocarmos uma barreira contra esses impositivos de sofrimento. É assim que, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida maior, da vida interior. Para quem estuda homeopatia, isso aqui é o que acontece. Antes de acontecer essas doenças no físico, nós criamos um campo psíquico para atrair essas energias, para atrair essas doenças. E tem mais. Elas só aparecem no corpo físico porque tem determinadas regiões que cria-se, vamos falar didaticamente, uma bolha, onde o perispírito não protege aquelas células. Essas células começam a apodrecer para nós não morrermos envenenados por nós mesmos. Essas bênçãos divinas dessas bactérias e bactérias, vírus e outros tipos de microvidas vêm comer aquelas células mortas até que a gente reponha a nossa energia e recupere a nossa saúde. Para a homeopatia, todas as doenças podem ser tratáveis. Mas nós temos que entender que existe um karma, existe uma resistência íntima a uma grande modificação, ou uma debilitação natural do corpo físico, cedendo às injunções das doenças. Mas se nós soubermos nos tratar, soubermos nos preparar, teremos saúde. Viveremos com saúde. Porque Deus é misericordioso e bom e nos oferece o melhor possível para as realizações da alma. Trabalhemos, pois, para que as realizações da alma sejam as melhores possíveis. Que todos aqueles que estão nesse momento de dor, de desespero, possam receber as bênçãos do amor, para se reequilibrarem intimamente, para evitar que a dor bata-lhe a porta, como sinal de que está tudo colapsando, porque nós nos desaprendemos de amar. Todos os sintomas mentais, depressivos, influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. E aí a depressão é um grande caminho para o câncer, para o DGO,
As culpas é um grande caminho para a tuberculose, para a pneumonia. E a rebeldia levar-nos ao aiditismo, que é um processo de desagregação da estrutura perispiritual, devido à insubordinação às leis divinas. Quando a AIDS chega, as mudanças mentais ocorrem. E às vezes, não temos mais chance de reverter. Porque não menosprezamos oportunidades sublimes de educar a nossa alma e de nos tratar preventivamente com as reformas íntimas e morais e usar a terapia mais adequada para o nosso fortalecimento íntimo e a reeducação da nossa mente. Precisamos de entender isso. Para vocês entenderem como a homeopatia funciona, vocês colocam Gelson-Organon, que vai estar lá o parágrafo 212, explicando como que a homeopatia funciona e de que forma ela deve ser usada. Logicamente, ali é um parágrafo. O livro são 212 parágrafos. Mas nos nossos sites, csterapias.com.br e kardecespiritismo.com.br, você encontrará lá nossos livros. E tem lá Organon da Arte de Curar, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, Alterações Mentais, Qualidades Transcendentes, que vem nos esclarecer princípios de ação para o tratamento da saúde, associada à prática do Evangelho, ao entendimento das necessidades espirituais. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Tanto comer demais quanto comer menos. E principalmente a falta da nutrição espiritual através das orações e da caridade. Segundo os chineses, fazer o bem movimenta a energia do fígado e nos dá resistência para vivermos melhor. Ser bom é lucro. Ser bom lhe garante a saúde. Ser bom lhe impulsiona a melhorar o meio em que você está. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência retratem as substâncias que ingerimos. E aí as substâncias que ingerimos é mentalmente, espiritualmente, emocionalmente e, por último, fisicamente. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no nosso mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta, os resultados das imprevidências. Tanto no falar, no sentir, pensar, falar e fazer, traz as imprevidências para as consequências dessa hospedagem momentânea de algumas bactérias, como aquilo que a gente ingere fisicamente também pode nos proporcionar condições para que essas bactérias se instalem em nossas existências, no nosso organismo. E aí o que vai depender? Vai depender das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso querer realizar o bem. Queremos? Queremos buscar as realizações do bem realmente? Queremos construir as bases do bem realmente? O nosso corpo vai dar a resposta. Temos na Terra muitas terapias, se você está doente, que podem te ajudar. De acordo com o nível de energia vital que você ainda tiver, você pode ser ajudado. A homeopatia, os florais, a fitoterapia nos dão um leque enorme de possibilidades de recuperarmos a nossa saúde. Precisamos saber usar. Só isso. A homeopatia nunca falha. Falha o homeopata. Ou o entrevistado, ou o cliente que está ali, não conta toda a verdade para o terapeuta, ou esquece detalhes importantes para que a escolha do remédio seja mais apropriada. Mais uma vez, a mente conturbada cria seus próprios infortúnios. E se você está assediado por espíritos que querem a vingança, o terapeuta pode ser vítima e ser embaralhado nas suas possibilidades de achar o melhor remédio. Olhe para dentro de si mesmo antes de reclamar do outro. Mas não é somente aí no domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos multiformes.
como consegue escrever tão bem assim, né? Pequenos parágrafos dizer tanta coisa. Essas causas que não estão sendo visíveis trazem um problema patológico. Mas vamos ver o que ele traz nos domínios patológicos multiformes. Nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. O nosso estado mental, o nosso estado emocional, o nosso estado psíquico são diferenciados. Essas reações que nós vamos ter, essas atitudes que nós vamos ter, podem nos adoecer, assim como podem nos curar. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se contra nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Ainda bem que você está sentado, senão você ia cair da cadeira, né? Você iria cair. Você está bem comodamente sentado na cadeira para você não cair dela. Porque olha as informações que ele traz para nós. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós depois de convertidos em ondas mentais. Nós temos também um estudo chamado Amparo Fraternal, Amparo Fraternal no YouTube, que você vai encontrar a gênese das doenças autoimunes. Eu acredito que principalmente da AIDS. Exatamente nessas ondas mentais convertidas e refletidas contra nós mesmos, a partir de uma mente tumultuada pelo conflito e pela culpa. Aí pode estar lá na pele, na víscera, na medula, no tronco cerebral. Vão desempenhar as mais avançadas funções técnicas. Os nossos próprios reflexos, as nossas próprias ondas mentais vão fazer com que as nossas funções técnicas sejam manipuladas e alteradas. E se a gente desenvolve os bons sentimentos, é lógico que essas funções técnicas vão ser desenvolvidas, alteradas para o bem, para nosso fortalecimento íntimo. Aí você vai falar assim, mas Gelson, se a pessoa fizer um bom tratamento e nunca ficar doente, eu digo, mas você, meu caro amigo, ou minha cara amiga, se não mudar a disposição mental, você ficará doente. E lembre-se, os loucos nunca adoecem. Quando adoecem, morrem. Certa vez a pessoa falou para mim, no país X todo mundo faz o tratamento XYZ e não fica doente. Falei, mas lá são xenófobos, são racistas. Não toleram as pessoas diferentes. Não toleram quem pensam diferente deles. Isso é uma doença gravíssima. E não é só uma doença do corpo, é também da alma. Esse espírito, chegando no plano espiritual cheio de conflito, desce. Não vai subir. Não vai ascender para os mundos espirituais superiores. Que para que nós comecemos a crescer para Deus, ascendermos para os mundos espirituais superiores, uma das condições, amar incondicionalmente. Perdoar incondicionalmente, entender que todos somos irmãos. E às vezes, uma pessoa com o corpo físico em frangalhos, totalmente doente, já entende que todos nós somos irmãos. Que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Entenderam? O que é doença, o que é saúde do ponto de vista da espiritualidade superior? Para os espíritos superiores, ter saúde é saber viver bem, conviver bem, respeitar as regras. Então a gente deve deixar as pessoas sofrerem doente? O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra em várias passagens que precisamos, acima de tudo, saber cuidar de nós. E quando ele fala para nós que se tiver uma ferpa na mão, você vai querer tirar aquela farpa, você não vai deixar sua mão necrosar, você vai tirar a farpa. Da mesma forma, se você tiver com alguma doença, em outro texto mais à frente, ele fala, se você tiver com alguma doença, você vai querer fazer o quê? Se tratar. E às vezes Deus botou na sua mão a descoberta daquela cura. Pesquise, estude. Procure entender-se a si mesmo. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes
em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles ou companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam o modo de proceder e de ser. As coisas vão se ampliando. Ali atrás nós estávamos pensando em doença física. Aqui nós já estamos entendendo que tem reflexos a partir das nossas próprias emissões mentais que vão nos levar a grandes alterações, a grandes distúrbios das mais variadas naturezas, principalmente mental e emocional, lógico. Com isso, esses reflexos vão atrair a ondas mentais de companheiros encarnados e desencarnados, aumentando ou diminuindo o nosso sofrimento, porque eles associarão ao nosso modo de ser. Nos atinge com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Eis o perigo. Nós estamos nos achando saudáveis, sadios, mas os fenômenos deploráveis das destruidores que estão chegando até nós, até mesmo por sugestões mentais, criando padrões de alienação complexo, para que no amanhã tenhamos condições de refletirmos na grandeza de Deus, de refletirmos na bondade do Pai, de refletirmos nas bênçãos misericordiosas daquele que quer que sejamos cada vez melhores, que quer que sejamos cada vez mais realizadores do bem. E é por isso que não adianta mantermos a aparência de pessoas saudáveis. Precisamos sermos pessoas saudáveis, construir todas as possibilidades de uma condição de vida saudável, para que nosso amanhã seja bom, seja repleto de realizações. Precisamos estar trabalhando pelo bem. Vamos fazer um apanhado geral no parágrafo? Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Então, essas células nervosas que nos ajudam tanto com avançadas funções técnicas que a ciência ainda não domina todas e não sabe explicar todas, são atrapalhadas, são atabalhoadas pelas ondas mentais deprimentes que nós mesmos criamos. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes em se derramando sobre o córtex encefálico produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados e desencarnados que se nos conjugam o modo de proceder e de ser. Baseado nessas intoxicações, criamos para nós mesmos princípios adoecedores que podem ser extremamente complexos, extremamente deploráveis, que nos farão sofrer. E assim, também criaremos para nós mesmos situações que nos farão crescer. Precisamos saber escolher o que queremos. Precisamos saber escolher para onde iremos. Quais realizações iremos estabelecer para nós. Porque elas, sim, nos impulsionarão, nos iluminarão o caminho e nos levarão às grandes realizações do espírito imortal. Isso compete a cada um de nós realizarmos, onde quer que estejamos. O bem é a arma que devemos ter em nossa alma, onde quer que estejamos. Nos atingem, então, esse modo de ser, esse modo de proceder com essas variadas ondas mentais, nos atinge com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer pessoas espiritualmente sadias.
Tenhamos cuidado conosco mesmo, mas também com aqueles que estão perto de você. Antônio Simeão, um amigo espiritual, com quem tivemos a bela oportunidade de conviver, era uma pessoa trabalhadora rural muito simples. Afogava seus conflitos no álcool. Após desencarnar e passar um grande tempo nas regiões de depuração necessárias ao seu refazimento íntimo, foi amparado no embolso de luz e começou a vir nos assistir em vários trabalhos espirituais, com muita humildade característica daqueles que vergaram a pele negra nas últimas encarnações. E certo dia eu perguntei para ele: mas Simeão, você nunca fala nada? Ele falou: o que eu sei falar? Foi mais lógico que você sabe. Você conquistou. Aí ele meditou um pouco, parou e falou assim: Gelson, a grande diferença aqui na Terra é termos amizade com as pessoas certas. E o perigo é termos amizade com as pessoas incertas. Trabalhemos, meus irmãos. Trabalhemos muito para que sejamos um fulcro de luz onde quer que estejamos. É difícil? Pode ser. É simples? Também pode ser. Depende da sua disposição íntima, da sua vontade, da sua alavanca motora para as realizações do bem, conforme tem o texto que chama vontade aqui nesse livro. Não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvios e as perturbações que lhes são consequentes. Procuremos assim, meus irmãos, trabalharmos para as realizações desse bem eterno, desse amor sublime em nossas almas. Porque somente sentindo, conforme Jesus gostaria que sentíssemos, né? Não é nada simples, iremos pensar idem, da mesma forma, da forma que Jesus ensinou para nós pensarmos. O pensamento reto, com amor, com paz, vendo todo mundo necessitado da nossa ajuda e nós mesmos como necessitados das bênçãos divinas, e sabemos que muitas das vezes precisaremos pedir ajuda. Mas, com isso, a nossa alma se fortalece. Se trabalharmos pelo bem, ela se fortalece. Se não trabalharmos pelo bem, ela se desequilibra interiormente, criando perturbações inúmeras que irão, consequentemente, levar a pessoa a adoecer. Pensamento e vida. Melhore sua vida, melhore seus sentimentos, eduque sua alma. Estude o pensamento e vida. Adquira-o para estar aqui conosco, acompanhando nas leituras. E na maioria dos meus filmes eu não peço, nesse eu vou pedir, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e seja um dos divulgadores da luz do amor, da luz da paz, da luz da fraternidade. Que Jesus nos abençoe e ilumine-nos para que o seu lar seja abençoado e a sua família protegida pela luz, caminhe pelas forças do bem na direção das realizações sublimes da alma.